1 Coríntios 11, 23 diz assim: porque eu, só a parte A, tá? Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Essa é a parte A. Vamos repetir. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Olha aqui para mim, deixa a Bíblia aberta. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós te adoramos. E nós colocamos diante de Ti toda a nossa ansiedade, toda a nossa esperança. Nós colocamos diante de Ti tudo o que nós temos. E nessa noite nós te pedimos, derrama a Sua glória sobre esse ambiente, sobre este lugar. Espírito de Deus, nós clamamos por Ti, pela Tua presença. Em nome de Jesus, que o Senhor venha inundar esse ambiente. Que as paredes deste lugar venham ser estremecidas. E que as estruturas do nosso coração se rendam totalmente a Ti e a Tua glória nessa noite. Que o Teu Espírito Santo se sinta à vontade aqui neste lugar, e que nós sejamos completamente envolvidos pela Tua nuvem de glória e pela Tua presença, meu Deus, que já é derramada, que já vem sobre este ambiente nessa noite. Eu te peço, Pai, pela Sua misericórdia e graça, que eu seja usado como instrumento em Tuas mãos, e que o coração dos Teus filhos estejam abertos para receber a poderosa semente que vai crescer e vai se multiplicar, trazendo vida, alegria, abundância, no poder do nome de Jesus. Amém e amém. Agora a gente está pronto para navegar, todo mundo dentro do barco. Paulo está escrevendo, porque eu vou te entregar agora o que eu recebi do Senhor. Só que tem uma questão que a gente tem que começar a analisar o texto aqui. Paulo, ele não era crente nos dias que Jesus estava na terra. A conversão de Paulo, ela vai se dar aproximadamente 60 anos depois que Jesus tinha morrido. Depois que Jesus morre, 40 dias depois, ele vai aos céus. E agora está esperando para uma única e última volta, para buscar a sua igreja. E eu acredito que tem parte dessa igreja aqui neste lugar. Você está começando a entender. Vamos lá, se você navegar comigo, a gente vai mais profundo. Então, por que Paulo está escrevendo que ele recebeu do Senhor e vai entregar alguma coisa que ele não estava com o Senhor quando Jesus estava na terra? Quando Jesus, ele institui a ceia, o que muitos chamam de Santa Ceia, só havia ali com ele 11 discípulos. Porque quando ele começa a ministração da Santa Ceia, ele entrega o pão na mão de Judas, e Judas sai para traí-lo. Judas não come da ceia. O Evangelho de João deixa isso muito claro. Mas então, da onde que Paulo está tirando isso? Eu quero que você pule para o próximo capítulo para você entender. 2 Coríntios, capítulo 12. Pastor, por que você vai pregar sobre a ceia em tão pouco tempo? Porque eu quero que você entenda uma coisa nessa noite que muita gente tem dificuldade em entender. Que a ceia, ela não é para condenação. A ceia, ela não é para escravidão, mas ela é para a vida e para a liberdade. Muitas pessoas têm receio e têm medo no dia que chega o dia da ceia. Porque, vixe, hoje é dia de ceia. Meu Deus do céu, e agora? O que vai acontecer? É como eu estava conversando com uma moça esses dias. Eu falei, cara, eu queria ensinar para as pessoas sobre Apocalipse, sobre os dias do fim. Mas ela disse, não, pastor, tem misericórdia, eu nem leio Apocalipse, tanto medo que eu tenho. E essa não era uma exclusividade dela, isso foi muito profundo e chegou no meu coração. Porque muitas pessoas têm medo do fim, porque aprenderam a ter medo do fim e não esperança. As pessoas não amam e não valorizam a ceia porque não entendem o que ela é. E tudo aquilo que você não entende, você não desfruta. Você veio para a terra com um propósito, desfrutar de tudo que Deus tinha para você. Mas para você desfrutar, você tem que entender. Porque se você não entende, você tem medo. Então a ceia não é para te tornar escravo do pecado ou de uma condenação, mas te tornar liberto para uma vida e uma vida abundante no Senhor.
Amém? Então da onde que Paulo está tirando que ele recebeu do Senhor? 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2 ao 5. Você achou aí? 2 Coríntios 12, 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Olha o que ele está dizendo. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, que homem nenhum tem permissão para repetir. Agora, vamos lá para o versículo 7 para a gente entender uma coisa. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações. Vamos parar por aqui, já dá para entender bem. Aonde é que Paulo recebe a instrução da ceia? Paulo recebe a instrução da ceia nada mais, nada menos direto do terceiro céu. Sabe onde fica o terceiro céu, irmão? É o céu de Deus. É onde Deus habita, onde está o trono celestial. Lá é o terceiro céu. Pastor, os outros dois, no tempo de mesa eu te explico. Mas lá no terceiro céu, Paulo está dizendo, ele começa primeiramente com toda humildade, né, dizendo na terceira pessoa: conheço um homem que foi levado até o terceiro céu e recebeu revelações que homem nenhum deveria dizer, porque são indizíveis, são inefáveis. Mas depois ele já acaba com o mistério e fala assim: e para que eu não me gloriasse das revelações que eu recebi, foi-me dado um espinho na carne. Então a gente já entendeu aonde é que Paulo recebe a revelação da ceia. Paulo não se assentou com Jesus junto com os 12 discípulos. Paulo se assentou com Jesus nas regiões celestiais junto com os anjos. Pastor, mas por que é que Deus vai dar a Paulo uma ordenança que ele poderia e deveria, em tese, ter dado aos 11 discípulos que sobraram, que estavam na ceia? Porque começou a acontecer uma coisa na igreja que Deus não queria que acontecesse. Com o passar do tempo, dos anos, eles foram se acostumando com a ceia, até que eles trocaram um dia específico de ceia por uma festa judaica chamada Festa do Amor. Então agora a celebração da ceia não era mais em memória de Cristo, mas era uma confraternização da igreja. E por que Deus então chama Paulo até o terceiro céu para revelar para ele o significado real da ceia? Porque Deus queria consertar, Deus queria refazer de maneira completa a sua vontade. Eu disse para você, hoje é sexta-feira, tem que acostumar que hoje não é domingo, sexta-feira, que quarta-feira, que Deus, Ele não apenas remenda as coisas, mas Ele faz tudo novo, e Ele refaz quantas vezes forem necessárias, até que se torne perfeito e reflita a glória do seu Filho Jesus Cristo. Então, como os discípulos e a igreja no contexto geral tinham perdido o significado que Deus queria para a ceia, Deus chama Paulo até o terceiro céu, revela para ele o propósito e fala: agora desce e não muda nada, passa para eles, passa para a minha igreja, tanto judeus quanto gentios, conforme eu estou te dando. É por isso que ele vai dizer: porque eu recebi do Senhor e do jeito que eu recebi, eu estou te passando. Então o que Deus queria fazer? Consertar o que estava errado. Então, se você está todo errado hoje, fica tranquilo, Deus vai te consertar. Então, vamos lá, vamos voltar para o 1 Coríntios capítulo 11. Vamos voltar para a gente estar. 1 Coríntios 11, 17. Senhor, para o tempo em nome de Jesus. Primeira Coríntios 11, 17. Já te expliquei por que Deus dá a revelação a ele. Agora a gente vai entender o motivo pelo qual, de fato, Paulo precisa ir ao terceiro céu para receber a ceia. Versículo 17, 11, 17. Mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Não tem a Bíblia aberta. Olha como a coisa começa a ficar séria.
Porque Deus está dizendo para Paulo, e Paulo está repassando para a igreja, que todas as vezes que eles se reuniam para cear, eles não saíam melhores do que tinham entrado, mas saíam piores. Porque quando você não entende o que está fazendo, você pode até pensar que está fazendo algo bom e que Deus vai se agradar, mas ao invés de as coisas melhorarem, elas pioram. Porque Deus não tem compromisso com aquilo que você não entende. O que Deus fala até para o seu profeta? O povo perece porque falta conhecimento. Então não perece porque Deus quer que pereça, perece porque não conhece, porque não entende. Você já participou de algum culto na sua vida? Por favor, é uma pergunta retórica, porque muitos aqui já foram de outras igrejas, então com certeza não foi. Mas um culto que você participou e você saiu do culto pior que entrou. Pastor, isso é possível? É! Muito! Paulo está dizendo que eles iam para a ceia e saíam piores. Sabe por quê? Porque a grande questão aqui não é a mesa. A grande questão aqui não é o pão, não é o cálice, mas é a maneira como está dentro do seu coração para você cear. Era sobre o nível de entendimento que há dentro de você sobre o propósito da ceia do Senhor. Versículo 18. E por que eles estavam piorando? Porque antes de tudo, estou informado, Paulo está dizendo, eu soube, de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. Por que eles saíam piores do que entravam quando iam cear? Porque eles não eram uma igreja que viviam em unidade. Havia entre eles divisões. O que é uma divisão, irmão? Uma contenda, é uma guerra. Havia entre eles falatórios. Havia entre eles gente que não gostava um do outro dentro da igreja. A pergunta que eu poderia te fazer é: será que isso só acontecia na igreja de Corinto? Será que nem um dia na sua vida você viu algum irmão, ou que você chamaria de primo, sentar de um lado das cadeiras e você, não, eu vou sentar do outro, porque se eu sentar do lado dele vai dar problema. É por isso que eles saíam piores, porque havia entre eles divisões, contendas. E sabe por que nós ceamos como corpo e como igreja em unidade? Porque nós manifestamos o corpo de Cristo não é quando o pé está num canto e a mão está na outra, mas é quando todos estão ligados ao mesmo corpo. E isso mostra a glória de Deus no ambiente. É por isso que dentro do meu coração há uma necessidade tremenda, e literalmente como necessidade, de que nós no tempo de ceia possamos ter comunhão uns com os outros. Necessariamente, para mim, no tempo de ceia, se você, cara, se você magoou alguém, ou se alguém magoou o seu coração, talvez a pessoa nem sabe, você deve ir até ela e pedir perdão e consertar. Quantas vezes maridos e mulheres vêm para a igreja brigados? Ai, pastor, é pecado? Não, uma mulher briga, irmão. Se a gente fala que é pecado, você vai entrar em condenação agora. Mas eu estou te dizendo que você não pode comer e beber do corpo de Cristo em divisão. É por isso que nós, há muitos anos, aprendemos, não sei quanto tempo você é crente, mas há muitos anos, na igreja de Cuiabá, tem os meus tios aqui que eram de lá, a gente sempre trocava o cálice com todo mundo na igreja. Tá tudo bem, tá tudo mal, a gente troca o cálice, porque o que é o cálice? O cálice é aliança. O sangue é aliança. Então muitas alianças são quebradas no decorrer do tempo e no dispor do caminho. E nós, para que nós ceamos? Para consertar as alianças quebradas. Às vezes você magoou alguém e para você não foi nada, mas lá no fundo você sentiu, poxa, eu falei o que eu não deveria, ou eu fiz o que eu não deveria, ou alguém te magoou e você fala, não, fulano tem que me pedir perdão para mim. Onde você aprendeu isso na Bíblia, irmão? É por isso que eles saíam piores do que entravam, porque buscavam coisas que não tinham base da palavra de Deus.
Pastor, então se alguém me magoou, eu peço perdão para essa pessoa. Se você for meu discípulo e for crente, sim. Quantas vezes as pessoas em volta de mim não ficaram com raiva de mim, os meus amigos de verdade, a minha família, porque o fulano me magoava, me entristecia, me traía, e eu ia lá e pedia perdão. Pastor, mas vai fazer de novo? Não é problema seu. Quando Judas traz Jesus, Jesus não fala assim, cachorro. Jesus fala assim, ô amigo, por que vieste? O amigo que Jesus fala para Judas, quando Judas o beija, é com falsidade? Jesus consegue ser falso, sim ou não? Só a verdade nele. Ele estava dizendo, Judas, eu te dou. Naquele momento era necessário que alguém fizesse o que você fez. Eu não queria que você fizesse, mas era necessário. Não pode haver divisão entre nós. Eu tenho trabalhado por uma coisa, tenho crido numa coisa, que até o dia que eu morrer, ou se Jesus voltar para me buscar, ou buscar a igreja no contexto geral, como noivo, eu tenho convicção de que eu serei pastor de uma igreja indivisível, como um purê de batatas. Porque enquanto você compra batata, você consegue diferenciar uma da outra, mas quando você amassa toda para fazer aquele purê delicioso, que talvez a comida mais gostosa do universo é purê de batata. Oh Jesus, tem misericórdia. Você não consegue separar uma batata da outra nunca mais. Que as pessoas olhem para nós e saibam, é um corpo, é uma igreja. Não é fulano, não é ciclano, é parte daquela igreja. Meu Deus, isso é muito forte. Vamos lá. Não é sobre a mesa, não é sobre o pão, mas sobre o que está dentro do seu coração. Não se pode dividir o corpo de Cristo. Qual que é essa divisão? A gente vai entender agora. Versículo 19, vamos lá. E é até necessário que haja partidos, grupinhos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. O que ele está dizendo aqui? Em algumas versões vai dizer que é até bom que tenha mentira dentro da igreja. O quê? É até bom que tenha gente ruim dentro da igreja. Mas por que, Paulo? Porque quando tem a mentira, a verdade se manifesta. Quando tem o que é ruim, o que é bom sobe. Então, o que Paulo está dizendo? Se você encontrar alguém ruim dentro da igreja, não joga fora não, traz para perto. Pastor, meu fulano é mentiroso, e o pai da mentira é o diabo, então ele é filho do diabo. Meu irmão, não interessa, se não for seu filho, cuide da sua vida e deixa perto. Porque você só sabe o que é bom quando compara com o que é ruim. Você só conhece uma igreja indivisível, uma igreja unida, quando você olha para uma outra que está dividida. Paulo está falando assim, não façam grupinhos de pessoas, não tenham alguém preferido dentro da igreja e alguém que você não gosta. Ame a todos de maneira igual, porque é o mesmo corpo. Jesus vai dizer, a palavra vai dizer assim para nós, como é que o olho pode dizer para as partes que estão escondidas, que elas são menos importantes para o corpo, para as partes menos dignas. Talvez tem parte do seu corpo que você não gosta. Tem ou não tem? Tem alguma coisa que você faria alguma cirurgia no seu corpo? Se você for mulher, tenho certeza que sua resposta é sim. Sabe? Ai, pastor, não gosto disso, não gosto da minha barriga, não gosto da minha testa, não gosto do meu cabelo, não gosto do meu pé, não gosto do meu dedão. Tudo bem. Mas por que você não gosta do seu dedão? Você vai cortar e ele vai jogar fora? Vai ficar melhor ou pior? Fica pior. Porque até aquilo que você não gosta é necessário para o seu crescimento. E talvez aquilo que você menos gosta é o que é mais importante para a sua vida. Meu Deus, isso é muito forte, não tem tempo, misericórdia. Versículo 20. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Olha só como a questão aqui era grave na igreja. Eles achavam que estavam comendo a ceia. Se você perguntasse para qualquer membro da igreja de Corinto, eles diziam, não, nós ceamos. Mas Paulo está dizendo assim, não é a ceia que vocês comem,
vocês comem pão e bebem vinho, mas não é o corpo que vocês estão comendo. Versículo 21. Por que não era ceia que eles estavam comendo? Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Sabe como era a ceia na igreja de Corinto? Nos tempos dos discípulos, a ceia não era como você vem aqui hoje, só vem e dá tudo pronto para você. Na ceia deles, cada um levava o seu vinho, e cada um levava um pouco de comida, que representava o corpo, o pão. Então sabe o que acontecia com aquela igreja? Olha que absurdo. Quem tinha mais, levava o melhor vinho e o melhor pão. Quem tinha pouco, levava o que dava. E quem não tinha nada, não comia e não bebia. Você consegue chamar de ceia do Senhor? Tem gente que está se entupindo de comida e o outro passando fome. Isso é ceia do Senhor? Alguns, eles não tomavam suco de uva, o vinho novo, como nós fazemos. O vinho deles era velho. O que é vinho velho? Fermentado, com álcool. Então tinha gente que ia para a ceia, irmão, e saía carregado. E não era da glória, não. Saía carregado porque ele estava bêbado de tanto sangue do Senhor que tinha bebido, que ele não era sangue de boi, não era do Senhor, não. Paulo está falando assim: é por isso que vocês só entram de um jeito e saem ainda pior, porque vocês não têm consideração com seus irmãos, vocês não sabem as necessidades uns dos outros. Cada um então levava a sua própria ceia, e quando bem entendiam, eles começavam a comer. De repente, tinha uns que preferiam o pão e não queriam o cálice, então só comiam pão, ou levavam um lanche e comiam um lanche. Ceia. Alguns eram dados ao vinho, então falavam: não, hoje eu vou cear, vou só beber, e enchiam a cara. Versículo 22. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los. Então, para você entender aqui, o que Paulo está dizendo? Por que Paulo está ensinando de novo a ceia? Porque quem tinha dinheiro ia para a ceia para mostrar que tinha dinheiro, e para esnobar quem não tinha. Você consegue imaginar essa igreja? Quem tinha muito, quem tinha carrão, estacionava o carro e falava assim: ó, meu carrão. Por que andava a pé? Não, esse não merece carão porque Deus não o abençoa. Não? É por isso que é necessário que nós entendamos o que fazemos. Porque o que é que Jesus faz na mesa da ceia? Ele reparte. Quer entender? Enquanto a dor do seu irmão não for a sua dor, a sua doença é pior do que a dele. Se você não se importa, se as pessoas que congregam com você, não estou nem falando de gente deitada na rua, estou falando de gente que congrega com você, que você chama de irmão. E se você não se importa se eles têm o que comer, se têm o que vestir, se foram despejados de casa, você está doente, você está comendo e bebendo, mas não é a ceia, é só pão. Parece nada a ver com o que você aprendeu, né? Agora começa de onde a gente começou. Agora vai para onde a gente começou. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, à noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, façam isto em memória de mim.
Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aqui que é a grande questão, que eu já ensinei uma vez, então eu vou passar rapidinho por cima. É no indignamente que o bicho pega. Porque as pessoas que pecam e são sinceras, o que elas pensam? Eu não vou tomar ceia. Por quê? Porque eu tenho pecado. Porque eu sou indigno. Só que elas se esquecem de uma coisa: indignamente é um advérbio de modo. Ele não é uma qualificação do sujeito. Indignamente não é o que você é, mas é como você faz. E todas as vezes que você faz de maneira indigna, você se torna réu. E você ofende o Senhor. E todas as vezes que você faz de maneira indigna, não é a ceia que você come, é pão. Não é o sangue que você bebe, é suco de uva. Porque você precisa entender uma coisa: todos nós somos indignos. Se pudesse apenas comer e beber a ceia, quem é digno? Quem comeria? Quem seria cara de pau o bastante para dizer assim: esse mês pode vasculhar minha ficha, passa a régua em mim, que esse mês eu fui bom? Quem? Sabe qual é a questão? Alguns hipócritas dizem que a ceia é para santo, mas na verdade a ceia é para o pecador, porque o santo não está mais entre nós. Só o Espírito dele. Então, todas as vezes que você come e bebe indignamente, você se torna réu do corpo e do sangue do Senhor. Por quê, pastor? Porque você não está comendo e não está bebendo do corpo e do sangue. Você está fazendo qualquer coisa. É por isso que eles se reuniam constantemente para cear. Mas Paulo fala para eles: vocês não estão ceando. Então não é comer e beber que te mata. Não é comer e beber que te condena. É viver de maneira indigna e praticar a ceia indignamente. Porque não é o fato de você comer ou beber, mas é o fato que você não está comendo, não está bebendo. Você está apenas alimentando o seu corpo, não o seu espírito e a sua alma. Você entende? Porque se você come o pão e bebe o cálice sem entender, você não atrai condenação. A condenação vem porque você não está comendo e não está bebendo o corpo e o sangue. Está comendo pão e bebendo suco. Isso é indignamente. O que era indignamente para os dias de Paulo? Encher a cara, apenas encher a barriga e desprezar os irmãos. Mas e se Paulo estivesse aqui no meio da igreja nessa noite e fosse pregar a ceia, o que ele diria que é praticar indignamente para nós? Você já pensou convidar alguém para comer na sua casa e essa pessoa sentar na cadeira à sua mesa e ela levantar os pés e colocar sobre a mesa? Você ia ficar feliz? Você ia ficar assim: que é isso? Colocar os pés sobre a mesa torna alguém indigno? Sim ou não? É pecado colocar o pé sobre a mesa? Você vai para o inferno se colocar o pé na mesa na hora que está comendo? Não! Mas é a forma digna de comer? Ah, então agora você está me entendendo. Porque dignamente é uma maneira como você pratica. Então o que seria hoje comer indignamente, beber indignamente? É você estar aqui no momento de ceia, no momento do culto, e preocupado: que hora será que vai acabar? Vamos comer e beber logo? É você estar aqui, mas está assim: deixa eu responder esse WhatsApp rapidinho aqui.
Está tão profissional que nem precisa mais olhar para o teclado para poder escrever. Não, deixa eu receber essa ligaçãozinha aqui. Não, pastor, é de serviço. Isso é comer e beber indignamente. Porque se você não consegue separar o melhor e o único período da sua vida para comer e beber do corpo e do sangue de Cristo, você está praticando de maneira indigna. Indignamente é você estar no momento da ceia e está pensando na morte da bezerra, como diria os mais antigos. Mas se você vem para essa igreja nessa noite, assim, cara, hoje nem era dia de culto, mas eu vou cear. Ainda que haja total indignidade dentro de você, como há dentro de mim, você está aqui de forma digna e você vai comer o pão e beber do cálice. Meu Deus! Vamos lá, versículo 28, estou acabando. Que cada examine a si mesmo, e olha isso, e assim coma do pão e beba do cálice. Meu Deus, olha que profundo. Aqui a gente começa a navegar um pouco mais profundo e eu já vou mergulhar e vou subir de novo. Cada um examine-se, não está dizendo cada um julgue. Existe uma diferença tremenda entre examinar e julgar. Quem julga é o juiz, e quem examina é o perito. Se fosse no direito eu diria assim para você: você deve examinar-se a si mesmo. Para quê? Para entender que você é indigno, e para entender por que é que você precisa do corpo e do sangue de Jesus. Porque se você apenas come e bebe, você está apenas comendo e bebendo. Mas quando você reconhece dizendo: Senhor, eu não mereço, e eu preciso que o Senhor venha na minha vida, eu preciso que o Senhor transforme a minha vida, eu preciso que o Senhor tire esses pecados dentro de mim, eu preciso que o Senhor limpe os meus lábios, a minha boca, porque a minha boca é suja, porque o meu coração é mau, porque os meus olhos são perversos. Você está tornando digna a sua ceia. Você está se examinando, e o que o texto diz: depois de se examinar, se você encontrar pecado, não come, não beba. É isso que está dizendo? Depois de se examinar, coma. Ou na sua Bíblia está diferente da minha? Cada um examine a si mesmo, e assim, portanto, depois disso, coma do pão e beba do cálice. Fica fácil de entender ou não? Meu Deus, por que ele está dizendo, mandando cada um examinar-se a si mesmo? Porque houve um tempo, e eu vou dizer, só na igreja em que Paulo estava, só nas igrejas que ele fundou, na nossa não. Houve um tempo em que as pessoas mediam o pecado das outras. Você acredita nisso? Que era possível naquela época? Fulano com o pão e com o suco na mão, falou assim: sabe o que ele vai comer? Eu sei o que ele fez no verão passado. Você acredita que existia isso naquela época, irmão? Você acredita que existia gente que entrava na igreja e falava assim: nossa, fulano não merece estar aqui não, isso aí está perdido. Dá para acreditar? Que povo ruim, né, gente? Nós não, né? A gente só olha para os próprios pecados. Você concorda comigo? Tá com medo de responder, né? Sabe por que tem gente que tem tempo para examinar a vida dos outros? Porque não está examinando a sua. Isso traz paz para a sua ceia. Porque você sabe que, ainda que tenha todo um corpo, é você e Deus. Pastor, mas todo mundo sabe dos meus pecados. Deus sabe. Ainda que ninguém saiba, Deus sabe. E aí? Se examina. Examinar para encontrar o que, pastor? O motivo. Que motivo? Que você deve comer e beber. Meu Deus. 29 e 30, vamos lá. É 2 versículos aqui. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Agora eu vou te explicar a maior incógnita da sua vida na ceia.
Eu quero terminar aqui. Por que eles estavam fracos, doentes e alguns tinham morrido espiritualmente? Pastor, porque eles estavam comendo indignamente. Perfeito. Porque eles não estavam comendo o corpo e bebendo o cálice. E Jesus disse que aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, esse permanece em mim e eu permaneço nele. Eles estavam comendo pão. Pastor, então por que tem muito crente desanimado na igreja? Tem muito crente fraco e doente na igreja? Porque está comendo pão e bebendo suco? Porque mesmo aqueles que enfrentam o deserto, mesmo aqueles que passam por dias difíceis, mas estão ceando o corpo e o sangue de Cristo, esses têm motivo para ter esperança. Sabe de onde vem a minha força para pregar? Sabe de onde vem a minha alegria para chegar aqui e sorrir para você? Porque eu estou comendo o corpo, bebendo sangue. Ai, pastor, eu não tenho ânimo para trabalhar na igreja. Não, irmão, você tem que ter ânimo para examinar a si mesmo e comer e beber do corpo e do sangue de Cristo. Não procure ânimo para trabalhar para Deus. Procure ânimo para entender o que Deus quer de você. Porque já tem gente demais trabalhando sem entender o que está fazendo. Eu canso de ir nas igrejas por aí e ver um monte de diácono mal-humorado. Eu canso de ir para as igrejas por aí e a pessoa que dá boa noite na porta, ela nem deveria estar ali dando boa noite, ela deveria estar sentada, esperando. Porque não é boa a noite dela. Eu estou cansado de, talvez em igrejas, eu vi mensagens que pastores estão descarregando toda a angústia, toda a amargura da sua alma. Toda vez que eu coloco alguma mensagem, alguma coisa, eu vejo a pastora escutando e falo assim: irmão, desliga isso, pelo amor de Deus. Está só descarregando a angústia. Pelo amor de Deus, prega a palavra. Você tem que ter força, você tem que ter ânimo. Você nunca vai olhar para mim. Você nunca vai olhar para mim e vai me ouvir da minha boca, dizendo assim: eu estou cansado da igreja. Eu estou desanimado com o povo. Pastor, não, nós somos bons demais. Vocês são muito bons para mim, verdade. Mas vocês não vão ouvir isso da minha boca. Porque aquele que come e bebe permanece no Senhor. Pastor, eu vivo caindo, eu vivo mais deitado do que em pé. Então para de apenas comer pão e beber suco. Comece a cear. Comece a entender o que está fazendo. Ânimo para servir, alegria, esperança. Porque como é que você poderia entender que aquele que come e bebe, sendo indigno, vai atrair morte para si, sendo que Jesus não é a morte, Ele é a... Meu Deus, Ele disse: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Quem é que come vida e morre, irmão? Quem é que come vida e morre? Porque é que a árvore da vida foi tirada do Éden. Tempo de mesa. Que propaganda maravilhosa. Essa agora encaixei. Meu Deus! Ela representava o Cristo. Quem come dele vive eternamente. Quem come e bebe dele vive eternamente. Meu Deus! E por que as pessoas ficam doentes? Porque a Bíblia vai dizer que o sangue é a nova aliança. Mas ele está dizendo: quem come, come do meu corpo. Por quê? Isaías 53, anota aí só. Isaías 53, 4 e 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Escute: e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então como é que alguém pode estar no Senhor, comer dele e estar doente? Eu quero liberar algo sobre a sua vida, que você tenha entendimento sobre isso. Que se você estiver doente aqui, enfermo, tem um problema na sua vida, na sua casa, quando você comer e beber do corpo e do sangue, esse problema vai se resolver. A enfermidade vai bater em retirada, a dor vai desaparecer. Porque quem come e bebe dele é sarado. Porque quando você moe, o Cristo entra. Meu Deus, você não entendeu? O processo do pão, irmão, ele tem que ser amassado. O pão tem que ser amassado para prestar. E tem que sovar bem. O
nosso Cristo foi amassado na terra e na cruz. E depois ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O que significa isso? Quando você come do corpo de Cristo, você está moendo o Cristo, que é o pão. É por isso que você anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Você não está matando de novo. Você está mostrando para o diabo a representação de que o Cristo moído te traz vida. Meu Deus, você não entendeu. Se você estiver doente, você vai ser sarado. Se estiver perturbado, vai ser liberto. Meu Deus! Então o corpo te traz saúde e o sangue mostra a aliança. Quantos aqui são um com Cristo? Quando você participa da ceia, você é sarado. Meu Deus. João 6,53, anota e a gente encerra. Jesus lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, tem a vida eterna. Você ouviu isso aqui? E eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim. Então tem alguns que têm muitos para cear, e tem outros que têm mais. Como? Pastor, isso é um incentivo para eu continuar no pecado? Pelo contrário. Quando você come e bebe, você não precisa mais pecar, porque agora você está nele. A graça não é um cartão ilimitado de pecado. Você passa no débito, passa no débito. Não, pequei, passa no débito, pequei, passa no débito. Não, a graça é a chave que quebra, é a chave que abre as correntes que te aprisionavam. Então o que ele está dizendo? Mas se você falhar, não pare de comer e beber, porque essa é a estratégia do diabo para te afastar do corpo de Cristo. É isso que muitas igrejas fizeram por muito tempo. Se você está indigno, eu vou te castigar, você não vai comer e beber. Quem presta esse serviço? O pastor? O líder? Não, o diabo. Porque quando você afasta alguém que precisa do corpo e do sangue, você afasta ele de permanecer em Jesus. Então cada vez ele vai se afastar mais. É por isso que na sua mente, toda vez que você está mal, você pensa assim, e não é você que pensa. Alguém sopra no seu ouvido assim: não come, não bebe. Por quê? Você vai ficar cada dia mais fraco. E você fraco é uma presa fácil para o lobo te devorar. Pastor, eu quero algo mais profundo que isso. Você já sabe o que eu vou falar agora. Se coloca de pé no seu lugar, no nome de Jesus.